Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco no momento de meditação na sua palavra, que essa unidade da Trindade Santa, que tem o propósito de nos salvar em todas as suas ações, estejam conosco também nos fortalecendo numa unidade de fé, e assim possamos meditar e viver aquilo que é orientado na palavra hoje para todos nós. Que Deus nos abençoe assim hoje e sempre. Amém. O estudo de hoje, ou a mensagem, ela tem a intenção de ser temática, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante da oração e também da unidade. E os textos de hoje, eles falam muito disso. Eles trazem essa reflexão, esse desafio, esse impulso para a igreja cristã, para entender e viver a prática da oração e da unidade cristã. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para explanarmos e também para absorvermos e vivermos esse ensino. Falar em unidade não é fácil. Vivemos polaridades no nosso tempo, vivemos desuniões na família, na igreja, na sociedade, na política e em todas as áreas da vida. E falar em unidade dentro da igreja parece ser até meio que absurdo, dadas as diferenças de ênfases e práticas que as próprias igrejas cristãs têm no mundo. Mas eu convido vocês a não olhar para as práticas. Eu convido vocês a não olhar para os exemplos, mas para a ordem, para a vontade e para a oração do nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu gostaria de começar essa reflexão exatamente falando da oração, que é muito mal compreendida pela maioria dos cristãos. É muito mal praticada pela grande e esmagadora maioria dos cristãos. A oração ela assume uma conotação bem diferente daquele propósito que Deus tem a nos dar essa oportunidade, esse privilégio de nos dirigirmos a Ele, de falarmos com Ele, nos entregando em agradecimento e súplica. A oração em muitos corações, ela é fruto de orgulho, de exaltação e status, condenados por Jesus, quando no Sermão do Monte nos orienta a orar em silêncio e em humildade, e não para aparecer diante dos outros. E tal não é as atitudes das pessoas que muitas vezes advogam para si poder e contatos especiais na oração. Especialmente em alguns meios, eu convivo às vezes com pessoas assim que dizem assim, eu oro, as coisas acontecem. Eu oro, fulano é curado. Eu oro, as questões melhoram. Como se ele tivesse poder de fazer o que quisesse ao falar em oração. E por outro lado, também se vive uma outra realidade de uma conexão quebrada. Quando nós às vezes não damos tanto valor à oração, e usamos ela apenas como um mantra, algo que só recitar já está bom, cumprindo algum objetivo religioso, ritual, sem entender se há realmente uma conexão. Isso, muitas vezes, nós podemos nos policiar e nos questionar quando a nossa oração é corrida e sem concentração. De manhã eu coloquei um hino em preparação à oração, eu não vou colocar ele agora à noite, porque deu um probleminha aí na afinação, mas aquele hino que a gente canta, nós oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer. E quantas vezes a gente entra na oração tão agitado que a gente não consegue esquecer o mundo? Quantas vezes uma programação de TV ou algo que acontece à nossa volta não nos deixa nem sequer concentrar na oração? A gente não para e tira tempo para de fato falar com o nosso Deus e Pai, nesse grande privilégio que Ele nos dá, de orarmos a Ele. Então, às vezes, tem um extremo de um lado, onde se empodera com a oração, que se diz, eu tenho o poder da oração. E, de outro lado, uma banalidade, uma falta de prática, uma falta de conexão que precisa ser corrigida. Nós precisamos nos entregar a esse meio que Deus usa para que nós falemos com Ele, mostremos a nossa dependência, mostremos a nossa necessidade desse contato e entreguemos de fato as nossas ansiedades, as nossas necessidades, nossos agradecimentos ao nosso Deus.
E, nesse sentido, eu vou ser muito sincero, a pandemia é uma bênção. Eu nunca orei tanto. E eu acho que a maioria das pessoas nunca orou tanto. Se morreu alguém aí fizeram umas campanhas de oração, e alguém deu esse testemunho. Nossa, isso trouxe para a gente aquela prática de novo de falar com Deus, de orar, que a gente não tinha. E muita gente tem experimentado isso. E isso é muito bom. Então, o que a gente quer aprender de fato da oração, sem entrar em todos os sentidos doutrinários, todos os pontos doutrinários, é que a oração não pode ser algo em que eu me empodero, que eu digo assim, agora eu tenho poder, a minha oração é especial e acabou. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Quando nós começamos a colocar o eu, Deus cai. E quando nós colocamos Deus, é o eu que cai, e Deus toma conta da nossa vida. Por outro lado, não podemos ser relaxados e achar que fazemos um mantra diário de 1 minuto, 30 segundos ou 1 hora que seja, mas só ritual. Não, precisa haver de fato um diálogo de fé, uma entrega, um contato. E aí eu queria aplicar isso aos textos de hoje, especialmente a Jesus, especialmente ao nosso Salvador. Se Ele, que é Deus, Ele sim é assim com o Pai, Ele é um com o Pai, Ele ora, Ele sente necessidade disso, Ele sente necessidade de falar com o Pai. Imagina nós, hein, gente? Imagina eu e você que somos pecadores, que estamos numa conexão quebrada o tempo todo. Quanto nós precisamos desse contato que Deus permite que a gente tenha através da oração. Jesus dá o exemplo, e Ele dá um exemplo humildemente. Jesus poderia muito bem, em todas as situações em que Ele usou oração, dizer assim, aqui, eu vou fazer acontecer agora. Lázaro, vem para fora. Lembra o que Ele fez quando Ele ressuscitou Lázaro? Ele orou ao Pai, na frente de todo mundo, Ele orou a Deus. Ele orava constantemente a ponto dos seus discípulos perguntarem, poxa, ensina a gente a fazer isso, a gente não sabe. E Ele ensina o Pai Nosso, que tem todo o conteúdo necessário para nos dirigirmos a Deus. Não mecanicamente, não automaticamente, mas refletindo cada petição, nós podemos falar tudo o que nós queremos com Deus através do Pai Nosso. É bom refletir, quando a gente pede o pão, lembrar do nosso trabalho, lembrar das nossas roupas, sempre lembrar aquilo que ensinamos e aprendemos também nos nossos catecismos. Mas o Pai Nosso é a oração que Jesus ensina. E aqui, em mais um momento, Jesus está pronto para se entregar à morte na cruz. Apesar de hoje estarmos vivendo o 7º domingo de Páscoa, é o último domingo que vem é Pentecostes, gente. Entramos nesse período maravilhoso de missão da igreja, o Espírito Santo atuando para que a igreja propague o Evangelho. Hoje é o 7º domingo de Páscoa, o último domingo, e Jesus já subiu aos céus. Na quinta-feira foi a Ascensão, celebramos isso no nosso devocional, lembramos isso como igreja. Jesus já cumpriu sua missão, já foi embora, mas no texto de hoje, cronologicamente, historicamente, ele está antes da morte, quando ele está prestes a se entregar, ele ora pelos discípulos. E ele ora por mim e por você nessa oração. Lá naquele lugar onde Jesus orou diante dos discípulos. E a gente vai lembrar que isso aqui não é um sermão, isso aqui é uma oração que Jesus faz. Ele entrega plenamente a todos nós nas mãos do Pai, com objetivos muito claros. Mas antes de passarmos por esse texto, onde Jesus especialmente pede pela unidade, guarda-os em teu nome que me deste, eu, enquanto estive aqui, protegi-os, nenhum se perdeu. Veja, né? Jesus foi morto, foi perseguido, ele se entregou voluntariamente, nenhum dos discípulos dele foi tocado, foi morto enquanto ele esteve aqui. O único que se perdeu foi Judas, que o traiu e se entregou, mas os outros, e Judas também não foi tocado, ele se suicidou. Jesus os guardou para ensiná-los, para prepará-los, para levar a mensagem de salvação. Os discípulos foram preparados de modo muito especial para isso. E Jesus ora pedindo uma unidade
Ele ora, isso não é uma ordem para nós, igreja cristã, mas é o desejo dele. E é de arrepiar esse desejo de Jesus. O que ele pede parece assim extremamente impossível a nós pecadores. Ele diz assim: guarda-os para que sejam um, todos sejam um só. E qual é o parâmetro? Assim como eu e tu somos um. Já pensou, gente? Existe divisão na Trindade? Não existe. É um Deus só. É uma heresia dizer que são 3 deuses. É algo de morte. É uma heresia dizer que um não é Deus e os outros 2 são. A nossa fé se baseia na doutrina da Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu digo assim, eu quero, o meu desejo, Pai, e eu oro por isso, é para que a igreja seja uma como eu e o Senhor somos. É muita responsabilidade da igreja nesse mundo, de viver uma unidade tal que seja identificada com o próprio Deus. Mas vou repetir, isso não é uma ordem e um sermão de Jesus, é o pedido dele ao Pai, para que assim seja a igreja. Porque Jesus não pediria essa utopia, né, esse sonho. Ele sabe que, pelo nosso pecado, nós geramos muita separação, muita desunião, e unidade é o que não existe plenamente em vários aspectos da igreja. Mas em um aspecto, sim, e é por esse que ele ora. E para falar disso, nós precisamos recorrer aos textos de hoje. O texto de Atos, talvez a gente não consiga prestar atenção nas leituras quando elas são feitas, é um texto mais longo. A igreja cristã está prestes a receber o Espírito Santo, está prestes a receber o Pentecostes. Aí sim é o domingo de hoje. Aí sim é o momento de hoje. A igreja está reunida numa assembleia de 120 pessoas. 1000 não, né? Aí é muito. Eu nunca vi uma igreja luterana com assembleia de 120 pessoas, mas lá tinha 120 pessoas. Reunidas para um propósito: escolher o substituto de Judas. Quem ouviu a leitura, reparou quantas vezes apareceu oração nesse texto? A assembleia estava em oração, entregando para Deus esse momento, pedindo orientação. E a assembleia teve um critério. Eles queriam completar aquele quadro de discípulos que estava faltando um. Agora, por quê, né? Por que não deixou só 11? 11 não dava conta do recado? Orientação do próprio Deus. 12 tribos no Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento, e esse é o povo, essa é a igreja de Deus nesse mundo. E se vocês não sabem as contas, esse é o sentido dos 144 mil que sempre se fala, tá bom, gente? As 12 tribos do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo Testamento, 12 vezes 12, 144, vezes 1.000, 144 mil. E 1.000 é totalidade, perfeição. Quem acompanhou a fé e viveu a comunhão com Deus nas 12 tribos de Israel, e quem foi incorporado pela fé no testemunho desse povo no Antigo Testamento, e quem creu na mensagem que os apóstolos apresentaram no Novo Testamento, fazem parte dessa totalidade dos 144 mil que herdarão o reino dos céus. Não é um número exato, senão a gente vai ter que correr para a concorrência não chegar na frente, né? E tem gente aí que acha que só vai 144 mil, né? Que tolice, né? Dá vontade de falar assim, então para de me testemunhar, porque senão eu vou no seu lugar. Você pode perder a vaga para mim. É totalidade. Então precisava ser reposto. E eles oram, eles se entregam, e aí vem um critério muito especial, que é preciso a gente atentar. Quem é que é escolhido? Quem é que é colocado como opção dessa eleição? Pessoas que foram testemunhas oculares de tudo que Jesus realizou. Não é qualquer um. Vamos pegar um aí, um novo convertido, alguém que está na igreja. Não é igual uma assembleia, às vezes, de algumas igrejas, né? A nossa não, a nossa, graças a Deus, não é assim, não. Onde ninguém quer ser da diretoria. Ninguém quer servir a Deus. Aí, às vezes, se pega no laço na hora, né? Eu já vi isso acontecer e, geralmente, essas pessoas não ficam na diretoria. Quando começa uma eleição de assembleia, ninguém quer assumir aquele cargo. Fulano, vai você. Tem que ter critério, gente.
Tem que ser pessoas que querem trabalhar, que vivam esse testemunho fiel da palavra de Deus. E lá eles exigiram isso, que alguém que ande conosco desde o início, que viu tudo que Jesus realizou, que possa testemunhar isso. Era necessário naquele tempo. Não podia ser um que disse assim, eu ouvi dizer que foi assim. Não ouvi dizer, não, eu vi que foi assim. Que poderia repetir como Pedro repetiu, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Hoje não é assim, hoje nós somos testemunhas sem ter visto. E Jesus diz, bem-aventurado aqueles que creram sem ver. O Tomé queria ver, e ele diz, bem-aventurados são os que não viram e creram. E somos nós também, movidos pelo Espírito Santo, que quando somos banhados pelas águas do batismo, seja na cabeça ou mergulhado, Deus nos dá uma nova vida, e essa vida é testemunhada também como igreja que somos nesse mundo. Atos é um exemplo de que a igreja levou a sério a oração de Jesus, de manter uma unidade, de seguir o seu exemplo, entregar para Deus, e não depender de si mesma, mas entregar para Deus aquela decisão tão importante para compor o quadro dos apóstolos. Aí um apóstolo, o apóstolo João, ele vive um momento muito triste. Aliás, todos viveram, né? Antes de Jesus morrer, ninguém foi tocado, mas depois morreu todo mundo. E morreu feio. Perseguidos, massacrados, assassinados, todos os discípulos. A gente tem um filme aí na Netflix, chamado Paulo, Apóstolo de Cristo. Olha, assistam. Quem é crente cheio de nhenhenhen, que fica com qualquer coisinha, acha que é perseguição religiosa, assiste esse filme para ver o que é perseguição religiosa. Quem acha que porque alguém está perseguindo o seu time, o seu político, o seu partido, está perseguindo a igreja, assista e veja o que é perseguição religiosa. Ou leia, A palavra de Deus está mostrando claramente isso. Mas o texto de João é um texto que eu, como pastor, tenho uma preocupação muito grande com a minha igreja e com a cristandade no geral. Vocês estão vendo que esse texto está se repetindo ao longo já de 3 domingos, a Epístola de João, onde ele fala onde é que nós temos que ficar o pé. E a essência da sua mensagem é o problema maior que a igreja enfrentava naquele tempo, que estava quebrando a unidade da igreja. As pessoas começaram a levantar heresias, falsidades, falsas doutrinas, dizendo que Jesus não era Deus, que ele era mais um profeta, mais um enviado especial, mas Deus não. E João está escrevendo isso aqui desde o início, cuidado com isso. Eu gosto muito da segunda carta, que é mais dura ainda. E a gente precisa ter um cuidado muito especial com o que ele diz aqui. Eu não folheei a agenda para ver se vai aparecer, mas ela aparece, essa leitura, quando João diz assim, se alguém vem na sua casa para dizer que Jesus não é Deus, e você aceita, você é cúmplice dele e pode perder o que você ganhou em Cristo. Gente, essa simpatia aí com gente de outras religiões, aceitando tudo como se fosse verdade, isso pode levar a gente para o inferno, porque tirar de nós a certeza de quem é Cristo nos condena. É o que João diz, Quem tem o Filho, e nesse contexto o Filho é o Deus que se encarnou, que veio ao mundo para morrer por nós, quem tem o Filho tem a vida eterna, e quem não tem o Filho não tem a vida eterna. E isso eu já havia dito no Evangelho, quem crê no Filho já está salvo, não será julgado, e quem não crê já está julgado. E a preocupação de João com a igreja que ele cuida, nas cartas que ele apresenta, é exatamente isso. Gente, vamos manter a unidade. Vamos ficar firme nessa verdade. Porque se você se desviar disso, já era. E é isso que nós temos que testemunhar ao mundo. E por isso, quando a gente trata esses dois temas, apontando as nossas dificuldades, os nossos defeitos, as nossas fragilidades na prática de oração e unidade, nós precisamos aprender com essas coisas. Oração não é algo que me deixa poderoso, mas também não pode ser algo relaxado. Unidade, a gente tem que entender muito bem o que é isso, porque isso também está tudo distorcido. Como eu disse antes,
Se Jesus esperava que todas as igrejas fossem plenamente unidas, que toda a cristandade não tivesse diferenças, a gente ia chamar ele de bobo hoje. Dizer, poxa, mas Jesus acreditou mesmo que seria diferente do que é hoje? Porque não tem como ser. Mas Jesus ora por uma unidade especial, e por isso nós precisamos entender que unidade é essa. E o que é que nós entendemos por unidade? Irmãos, nós somos desunidos num monte de coisa. Um monte. Até na igreja luterana tem desunião em algumas coisas, né? Aqui a gente usa a vela, né? A gente tem uma especificação litúrgica para isso. Poderíamos não usar. Não faz parte de algo que seja essencial para ter aqui no altar. A gente chama isso de adiáforo. Mas isso precisa ser ensinado. Agora, quantas igrejas tiraram a vela do altar, parecia que não tinha culto mais? Usamos a Santa Ceia em copos individuais. Não sei quem presenciou isso, mas quando foi trocado do coletivão para o individual, quanta gente ameaçou sair da igreja? Ah, não, agora já não é Santa Ceia mais, olha lá, estão mexendo no trem, estão modificando tudo. Agora não é no cálice mais para todo mundo tomar junto, agora é coletivo, agora é individual. E quanta briga se arrumou com isso? Talvez por falta de ensino, mas porque às vezes se achava que unidade era isso. Porque se não for assim, não é unidade. Então eu não sou dessa igreja mais. Vestimentas, modo de adoração. Tem gente que grita, que dança. Tem gente que é quietinho como nós, né? Timidamente. De máscara, então, que é bom, né? Ninguém vem de cantar, então pode ficar quietinho, o pastor não vai perturbar, né? A gente é mais tranquilão. Mas tem gente que louva de outro jeito. E aí se criou. Não, aqueles não são cristãos. Nós é que somos. Tem gente que acha que só a igreja deles é que vai para o céu, as outras não vão, e para ser salvo tem que ir para a igreja deles. E se vocês não conhecem isso, existe pelo menos umas 3 fortes no Brasil e no mundo que pregam isso. E a gente precisa ter clareza que isso não é unidade. Tem gente que acha que unidade é votar num partido só, num político só, que esse político é do diabo, aquele é de Deus, então escolhe o de Deus. E isso não é unidade. Nós podemos ter diferenças e sermos cristãos. Podemos torcer por times diferentes. A gente pedir para levantar a mão aqui quem é flamenguista, a igreja toda levanta, né? Menos o Tarzan e o Zelbo, né? Mas nós somos crentes, nós somos cristãos, mesmo não sendo do mesmo time. Mesmo não votando nesse ou naquele candidato, naquele partido. Podemos ser cristãos. A unidade não repousa nisso. E a gente está fazendo disso a unidade. Se a gente não é assim, a gente não é mais igreja. Tem muita gente falando isso. Ah, você votou no fulano de tal? Não, eu votei no outro. Então você é do diabo. Você não é crente. Quantas ameaças tem por aí na internet por causa dessas coisas? E a unidade não é isso. A unidade é na fé em Cristo Jesus. João descreve isso com muita clareza. Olha, igreja, a gente precisa estar firme na fé naquele que veio para nos dar a salvação. É aí que repousa a nossa unidade. Eu botei o hinozinho aí no início do culto, talvez vocês não prestem muita atenção, né? É o hino Passaporte do Novo Som. É o hino que fala dessa unidade de fé em Jesus. Somos diferentes, precisamos respeitar as diferenças um do outro, mas não podemos abrir mão da nossa comunhão em Jesus, porque é aí que repousa a nossa vida, a nossa salvação. Aí que repousa a nossa esperança de sermos de fato cristãos. Mas é claro que precisamos estar atentos. E aí é por isso que o Salmo de hoje está na nossa liturgia. O Salmo 1 mostra que não existe unidade entre aqueles que não creem em Deus e não seguem sua palavra. E a gente precisa estar atento a isso. E eu queria chamar a atenção de uma coisa que tem me preocupado. Vamos lembrar como é que o Salmo fala? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Escarnecedor é aquele que zomba das coisas sagradas de Deus. Isso é o escarnecedor. Eu não quero julgar ninguém. Não é o meu papel. Mas eu quero alertar. Quando a gente senta para ouvir uma figura como Fábio Pochá, que zomba de Deus, que faz uma santa ceia num programa onde Jesus é gay e chega com o namorado, e os crentes riem. Isso é se sentar na roda com os escarnecedores. Na sua casa, sentado diante do seu computador, da sua TV, rindo disso, você está sentado na roda dos escarnecedores. Eu não quero julgar ninguém. Eu nem vejo muito algumas coisas para não emitir juízo. Mas morreu uma pessoa esses dias aí que o exaltaram como alguém tão especial. E é mesmo. Em muitos aspectos é. E a gente tem compaixão de família, da pessoa que morre, seja pela Covid ou não, a gente tem compaixão. Especialmente se morre sem preparo. Mas aí morre, todo mundo que morre fica bom, né? Todo mundo que morre agora virou, né? Não tem mais defeito, né? Mas é alguém que eu já vi zombar da fé cristã. E que Deus tenha misericórdia, que Deus possa ter mudado. Mas quando a igreja, quando eu, crente, sento e começo a rir disso, começo a rir junto, eu estou me sentando na roda dos escarnecedores. Vocês percebem a gravidade disso, gente? Porque é ali que o Salmo coloca quem é de Deus e quem não é. E mostra o destino, esses vão ser queimados como a palha. Mas o caminho do justo, esse será preservado e esses vão habitar, de fato, com Deus no céu. A gente entra numa zona aí que a gente precisa ter cuidado. A gente está num mundo em que parece que nada mais é pernicioso. A gente entra numa realidade que a gente está abraçando todo mundo, porque domingo eu vou na igreja, faço um ritual e está tudo resolvido. Porque eu tomo a Santa Ceia e está tudo perdoado. Agora, precisamos ter uma reflexão e precisamos saber que alguns caminhos são caminhos de ímpios e os caminhos de Deus são diferentes. E às vezes a gente diz que quer ter unidade com algumas coisas e com outras a gente não tem. Tem gente que abraça o mundo, mas não abraça o irmão de outra igreja. Eu já falei e repito isso. Se só os luteranos fossem salvos, eu tinha que apanhar e muito para aprender a fazer missão. Apanhar muito. Nós, em Guarapari, acho que somos 140 mil moradores, ou 180. Aqui na igreja nós somos 180 pessoas, e mal vêm as pessoas na igreja. Então, se fosse só isso que fosse salvo, tinha que todo mundo apanhar muito para aprender em busca daqueles que estão perdidos. Graças a Deus que não é. Graças a Deus que há outras igrejas que são cristãs verdadeiras e que estão vivendo nessa unidade conosco. E, infelizmente, tem muito luterano que talvez nem esteja nessa unidade. Tem muito batista, católico, metodista ou outros que não estão nessa unidade porque não estão ligados com Cristo. E a gente precisa sempre, de novo, dessa palavra, porque a palavra é o ponto. O Salmo diz, feliz é aquele que não anda desse jeito, mas antes o seu prazer está na palavra, na lei do Senhor. E nessa palavra, nessa lei, medita de dia e de noite. É a palavra que nos molda, é a palavra que nos ensina. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem para mim de Bíblia. Eu vou tentar ajudar vocês a entender. Agora, vocês têm responsabilidade de estudar a Bíblia. Vocês têm responsabilidade de meditar na palavra. Não é simplesmente viver a vida, se o bicho pegar, pergunta para o pastor. Não, eu tenho que ter firmeza. Pedro diz, santifiquem a Cristo em vosso coração, estando preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Tem crente aí, se o cara pergunta quem é Jesus para ele, não sabe responder? Acha que é o cara que resolve os milagres todos, que sara as feridas, que varre o problema financeiro, mas que morrer na cruz para tirar pecados? Não, esse nem sabe o que ele é mais. A gente precisa saber. Isso é unidade, essa unidade se dá na palavra, todos os textos falam disso. A decisão de Atos é baseada na palavra. Olha o que Pedro diz,
para se cumprir a escritura que fora dita por meio de Davi a respeito do campo que foi comprado com sangue. Está lá, eles voltaram à palavra para saber onde estavam pisando. O Salmo diz que para a gente manter as folhas vivas e brilhando, a vida edificada, a gente medita na palavra. E Jesus, para fechar o assunto, o que ele diz? Santifica-os, pedindo a Deus, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade não é um político, a verdade não é um partido, a verdade não é uma ideologia, a verdade é Cristo, que o próprio João identifica como palavra. A palavra que criou o mundo, ele diz, no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra era Deus. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, é Ele mesmo, aquele prometido que veio. Permaneçam nessa palavra, creiam nesse Cristo, porque quem tem o Filho tem a vida eterna, e quem não tem a vida eterna. A gente tem uns prejuízos aí muito sérios na igreja cristã, né? A igreja cristã, ela muitas vezes tem servido mais para afastar as pessoas de Cristo do que para trazer. Com preconceitos. Eu não estou falando de abrir a porteira, não. De liberar, isso não. Palavra nos orienta o que fazer. Agora, às vezes, se criam regras e leis que estão bem distantes daquilo que é a vontade de Deus e as pessoas não vêm. Eu dei um exemplo disso esses dias para vocês. A gente precisa se apegar à palavra. Ela que é a vida. Eu citei aqui algumas coisas litúrgicas. A nossa liturgia é riquíssima, mas alguns aspectos, se não tiver, não acabou com o culto. Continua sendo culto, continua sendo comunhão. A gente pode até incrementar para ficar mais dinâmico. Mas a palavra precisa estar, e a liturgia tem a palavra. Agora, a nossa meditação para permanecermos nessa palavra e respondermos em oração é o que Jesus nos ensina hoje. Para que vivamos uma unidade, não do jeito que o mundo entende e cobra, mas a unidade no Filho de Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus, para que assim como eles são um e habitam nos céus, nós sejamos um nessa fé e sigamos também para lá, para um dia olharmos e estarmos juntos como um só eternamente. Deus nos preserve em oração nessa unidade. Deus, temos a certeza, atendeu a oração de Jesus para preservar a unidade da igreja. E por isso o próprio Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a não ser quem quer ir junto. Quem quer andar no caminho dos ímpios, dos pecadores, se assentar com os escarnecedores, esquecer da palavra. Mas aquele que permanece nessa unidade de fé em Jesus, nem o diabo, nem o mundo, nem o pecado, nem o inferno, todos estão vencidos. E essa vitória em Cristo é nossa. Em Cristo somos mais que vencedores. E podemos viver essa unidade, mesmo sendo tão diferentes, em todos os aspectos, mas em Cristo não podemos. Que Deus nos preserve nessa unidade de fé e vida, hoje e sempre. Amém. Nos coloquemos em pé, irmãos. Que a paz de Deus, que vai muito além de todo entendimento humano, guarde os vossos corações e mentes na fé verdadeira em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.